Todos, bem-vindas a todas. No programa de hoje a gente vai querer, pelo menos, conversar rapidamente sobre a questão do dia 3 de julho, né? E das consequências que esse movimento das ruas pode vir a provocar na mudança de cenário de conjuntura. Quando a gente fala em conjuntura, é muito importante a gente perceber de que forma os cenários estão mudando e em que velocidade estão mudando e em que direção estão mudando. Esses três aspectos são muito importantes, né? Então, o primeiro fato que eu gostaria de registrar é que, desde o ano passado, quando começou a percepção social por meio da cobertura da mídia, sobretudo aquela mídia dita alternativa, de que existia realmente não só um negacionismo, mas um intencionalismo da parte do governo federal, na pessoa, sobretudo, do presidente da República, em adotar medidas de negligências e de intencionalidade com relação ao não combate à Covid-19, né? Promovendo não apenas uma ideia, né? uma percepção de que deveria haver uma contaminação, uma infecção de toda a população brasileira, o que acarretaria desastrosas consequências para o nosso povo, né? E além disso, o presidente da República, foi o garoto propaganda número 1 daquilo que foi chamado de uma forma absurda, né? Que foi o tratamento precoce à base de cloroquina e hidroxicloroquina. Então a mídia começou a fazer a cobertura, os médicos, várias associações médicas também começaram a se manifestar com preocupação em relação a esse descalabro que o governo federal vinha adotando e, sobretudo, aquelas tensões entre governos estaduais, municipais e o governo federal querendo adotar essa necropolítica, né, para encampar o tratamento da Covid. Acontece que o que existia era apenas uma percepção social, mas ainda não havia isso se traduzido num fato político que pudesse mover, digamos, as energias com um foco bem definido a partir de uma constatação de um fato político, de um fato sociológico. E é isso que a CPI da Covid vem fazer, né? Na medida em que essa minoria no Senado Federal se reúne e começa a focar a questão de levantar as causas, os porquês do Brasil, com apenas 3% da população mundial, conter 12% dos mortos, dos óbitos pela Covid, o que é que faz, o que promoveu isso, quais foram as causas que levaram a esse genocídio. Então isso a CPI da Covid no Senado Federal vem fazer. Ela estabelece, com as oitivas que ela realizou, com os levantamentos que ela pôde promover documentais, com a quebra de sigilos, né, telemáticos, bancários e outros mais, ela pôde criar, né, não apenas o clima, mas criar o fato político por meio da objetivação daquilo que foi não apenas a negligência, mas também a intencionalidade e agora, mais recentemente, a corrupção, porque não estava apenas envolvido uma linha política, de necropolítica sanitária, mas também, simultaneamente, paralelamente, existiam interesses deploráveis de ganhar dinheiro, de ter ganhos financeiros a partir da morte dos brasileiros. Portanto, a CPI ela esteve voltada para aquilo que o slogan das ruas diz: vacina no braço, né? Ela estava denunciando porque os brasileiros estavam buscando as causas, as razões para criar um objeto, para criar um fato objetivo, as razões porque nós brasileiros não estávamos recebendo a vacina no braço, se poderíamos ter recebido pelo menos 70 milhões ou até mais de vacinas no ano de 2020. Então a CPI se ocupa desse fato para criar um fato sociológico, criar um fato político, criar um fato jurídico, né, que possa incriminar os responsáveis dessa negligência, dessa necropolítica e dessa intencionalidade e agora, mais recentemente, com a corrupção. Mas esse fato político, ou esse fato jurídico que a CPI está conseguindo objetivar, criar como objeto,
está levando para um outro aspecto, que é não basta apenas a vacina no braço, mas precisa que a comida esteja no prato. E isso cabe às ruas decidir, cabe às ruas conquistar, cabe às ruas reivindicar. Então a CPI foi uma espécie de catalisador que permitiu, que possibilitou com que aquela energia potencial que estava acumulada, né, esperando um motivo real, objetivo, né, e deflagrador de um processo político, permitisse. Então a CPI permite, objetiva, que a população vá para a rua. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. Então no dia 3 de julho, né, que foi um fato muito importante, porque a primeira convocação de julho estava sendo convocada para o dia 24. Mas aí, diante da relevância dos fatos levantados pela CPI nos últimos tempos, provocou uma antecipação dessa ida às ruas, e foram quase 1 milhão de pessoas no Brasil todo indo às ruas no dia 3 de julho, numa ação positiva de pulsão pela vida, de energias realmente motivadoras, para que não basta apenas a questão da vacina no braço, mas também a comida no prato. E aí, dentro dessa metáfora, dentro dessa simbologia da comida no prato, estão contidas várias lutas, né? Seja contra todo esse processo deplorável que o Brasil entrou de contra-reformas por meio do governo Bolsonaro e Paulo Guedes, né? E não só isso, mas também pela luta de um retorno à democracia, com o retorno do presidente Lula a comandar a presidência do Brasil. Então isso daí é um fato importantíssimo que a gente está vivendo nesse momento. Como a gente sabe, não interessa à direita essa população se energize, né? Que ela ganhe força reivindicatória e paute, logicamente, já as eleições de 2022, já apontando para a preferência e para a vitória de Lula, inclusive no primeiro turno. Então a direita está fazendo de tudo para que isso não venha a acontecer, seja pelos meios de comunicação oficial, os jornais e as redes de TV, seja também por boicotes, ou então criando também fatos, como agora começaram a retornar os black blocs, né? Coisa que já havia desaparecido, e agora quando a população, as forças populares, de uma forma organizada, de uma forma muito bem montada, vai para as ruas, começa a aparecer essas figuras que querem, digamos, tumultuar todo esse processo reivindicatório. Então a gente precisa estar atento a isso, a gente, inclusive, que está acompanhando a cena política, porque daqui para frente vai haver essas tentativas de boicotar a força popular nas ruas, porque não interessa à direita que a rua, que as pessoas, que a população vá para a rua. Ela prefere realmente que a CPI resolva aquela questão ali, resolva um fato pontual, colocando em Bolsonaro todas as culpas, mas não quer que realmente toda a perspectiva conjuntural e estrutural em que a gente está submetido desde o golpe de 2016 seja pautada e que ganhe força de uma forma organizada. Por quê? Inclusive, nesse último dia 3, o que a gente viu não foi apenas pessoas na rua, mas foram pessoas na rua vinculadas a associações, a organizações, a partidos políticos, movimentos populares, inclusive movimentos religiosos. Quer dizer, existem religiosos que continuam ainda com a extrema-direita fascista brasileira, mas já existem manifestações de organizações religiosas favoráveis, né, à retomada da democracia no Brasil. Fiquemos atentos, então, porque é importante que a pressão popular aumente, né, cada um de nós esteja muito ligados, envolvidos, comprometidos com esse processo de ida às ruas, né? A gente precisa não só aumentar a participação, como forçar a pressão da queda de Bolsonaro, da queda de Mourão, e que a gente retome eleições livres, diretas, para que a pauta democrática seja assumida a partir da pressão popular, a partir dessa pulsão de vida que as populações estão fazendo, o povo está fazendo na rua, a partir desse fato político, desse fato jurídico que a CPI do genocídio começou a construir com a sua ação. Então são duas forças muito importantes. Ela precisa ser prestigiada, tanto a CPI, continuar o seu trabalho, mas a partir da CPI é preciso que
esse movimento ganhe uma força política que seja irreversível e a gente possa derrubar Guedes, Bolsonaro, Mourão e retomar a democracia a partir das eleições de 2022, colocando logicamente Lula na presidência com uma ampla pauta democrática de retomada dos direitos e avanço da democracia brasileira, que foi interrompida com o golpe de 2016. A gente agradece mais uma vez pela participação e pede, logicamente, para vocês deixarem aquele like no YouTube aqui, para que a gente possa realmente, aos poucos, ir ampliando o nosso canal. Muito obrigado, uma boa semana para cada um e fiquemos ligados, né, porque agora é um momento irreversível, é a hora do fora Bolsonaro, mas não só, é importante também a gente retomar a comida no prato e todas as consequências do que a comida no prato implica. Valeu, até a próxima. Tchau.